E aí, pessoal, tranquilo? A nossa aula de hoje vai ser sobre uma revisãozinha sobre reações inorgânicas da parte 2 que nós tivemos aí algumas semanas atrás. E é um assunto que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade, né, ao longo das aulas, e eu espero que a gente consiga trabalhar mais esses assuntos. Vão ter alguns exercícios que eu quero que vocês trabalhem, e a gente vai tirando dúvida aí na medida do possível, se vocês forem participando também ao longo da aula. E vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelo básico, que são reações de deslocamento. Vamos lá. Reações de deslocamento, vocês têm que lembrar que vai sempre envolver essa questão de... como se fosse um triângulo amoroso ali. Tem um triângulo amoroso. Tem um casal, que tem um cara que está de fora, que gosta de uma das pessoas do casal, e ele vai trocar de lugar. Uma das pessoas do casal vai pegar e vai trocar o casal por esse cara que está de fora. E aí vai formar um novo casal, e o outro cara que estava junto vai ficar sozinho. É basicamente isso que tem reação de deslocamento. Eu vou ter dois elementos interagindo, formando uma substância, e eu vou ter um elemento sozinho, separado, formando uma substância isolada. Ele vai substituir um dos elementos da substância que era o casal, que era a duplinha ali, e vai criar um novo elemento isolado. Ou seja, como a gente tem aqui nesse exemplozinho, eu tinha A e B, que está formando uma substância X, tanto faz qual seja, que junto com o C, que era uma outra substância isolada, poderia ser um metal, poderia ser um gás, o C vai roubar o lugar do A na substância, vai formar o composto CB, e o A vai ficar isolado, formando o composto A. Ou seja, é isso que eu tenho na reação de deslocamento. Tem um cara roubando o lugar do outro e o outro ficando sozinho. E aí eu vou ter reações de deslocamento envolvendo só metais, metais com ácidos, e também ametais, só metais. São os que a gente mais tem aí na natureza. Para a gente entender as reações de deslocamento, a gente tem que entender a fila de reatividade dos metais. Porque eu não sei se vocês lembram da última aula, mas a fila de reatividade dos metais sempre vai seguir esse padrão. Os metais alcalinos terrosos e os metais alcalinos são mais reativos que os metais mais comuns do cotidiano, aí, que seriam o alumínio, o ferro, o cobalto, o níquel, esse tipo de metal, que vai ser mais reativo que o hidrogênio. Por que você tem um metal ali? A gente vai já ver isso, mas vão ser mais reativos que o hidrogênio e vai ser mais reativo que os metais nobres. O que são os metais nobres? São aqueles metais que são mais caros na loja. O que é metal caro? O ouro, a prata, o mercúrio, o cobre. Mesmo que o cobre não seja tão caro assim quanto a gente pensa, o cobre ainda é um metal precioso, um metal nobre, mas por ele ser tão abundante na natureza, ele ainda tem um preço um pouquinho mais baixo que os demais. Mas a princípio, o metal nobre são aqueles metais mais carinhos, então é mais fácil você lembrar a partir disso. E essa reatividade, o que significa? É basicamente a capacidade que esses elementos têm de interagir com outro elemento, outra substância, de poder arrancar um elemento de uma substância e ocupar o lugar dele naquele composto. Lembra aqui, ó, no caso do A, B e C, o que é o C? O C ele é mais reativo que o A. Então ele vai roubar o lugar do A na substância e vai acabar exercendo o papel que ele teria ali no composto AB, gerando o composto CB. E o A fica sozinho ali, fica triste. Basicamente isso que a gente tem. Então, reações de deslocamento envolvendo metais. Vamos lá. Primeiro experimento eu tenho aqui. Eu tenho o zinco, que é o zinco sólido, é como se fosse uma placa de zinco, basicamente, que está interagindo com uma solução aquosa de sulfato de cobre. Eu tenho 1 mol de zinco interagindo com 1 mol de sulfato de cobre. Cobre 2, né? Então, o que eu vou ter aqui? Vocês acham, pela tabela de reatividade que a gente já conhece, que o zinco vai deslocar ou não vai deslocar o cobre nessa tabela aí? Vocês acham que o zinco vai ter força para deslocar o cobre ou ele não vai deslocar o cobre e isso aí vai ficar tudo tranquilo? Se você souber da última aula, pode falar também. Ele vai, né? O zinco ele vai deslocar o cobre porque o zinco é mais reativo que o cobre. Pode ver aqui na tabelinha. Ó. O zinco está aqui em metais comuns e o cobre está aqui em metais nobres. Ou seja, o zinco vai ter mais força que o cobre e vai ocupar o lugar dele no composto. Então a gente vai ter a formação de um composto exatamente de cobre sólido
seria uma placa de cobre, um resquício, um pozinho de cobre que sobrou ali, e outro composto de sulfato de zinco aquoso. A Isabela perguntou: o vestibular vai me dizer se a reação vai ou não acontecer, ou eu tenho que decorar essa fila de reatividade do capiroto? Você não precisa saber a fila de reatividade inteira, mas você tem sim que de saber a fila de reatividade. Às vezes eles podem fazer questões que vai ter uma reação que não vai acontecer. Então é sempre bom você saber a fila de reatividade. Então, como é que eu vou decorar essa fila do capiroto? Ele sempre vai dar o metal alcalino e o metal alcalino terroso, ou então o metal alcalino e o metal comum, o metal alcalino e o metal nobre. Então não vai ser tipo minúcias bem pequenininhas, sabe? Vai ser grupos específicos. Então o que você tem que saber é só que eu vou ter que os metais alcalinos são mais reativos que os metais alcalinos terrosos, ou seja, os metais da família 1A são mais reativos que os metais da família 2A, que são mais reativos que os metais comuns, que a gente compra no mercado, que a gente vê na maior parte das coisas, que são mais reativos que o hidrogênio, que são mais reativos que os metais nobres. Ou seja, tem só aí 5 grupinhos para você decorar. Família do grupo da 1A, o grupo 2A, os metais comuns, o hidrogênio e os metais nobres. Só isso aí que você já resolve sua vida por inteiro. Tranquilo. Aí aqui a gente tem o cobre sólido, uma placa de cobre, interagindo com uma solução aquosa de sulfato de zinco. Nesse caso, vocês acham que o cobre vai deslocar ou não vai deslocar o zinco? Poxa, Pita, mas se o zinco desloca o cobre, é óbvio que o cobre não vai deslocar o zinco, certo? Exatamente. Não tem como um elemento menos reativo deslocar um elemento mais reativo. A prioridade sempre é de quem é mais forte. Os metais comuns são os metais de transição na tabela. Todos os metais comuns são metais de transição, mas nem todos os metais de transição são metais comuns. Porque se você lembrar, o cobre, o mercúrio, o paládio, eles são também metais de transição. O ouro também são metais de transição. Se não me engano, o platina e a prata estão ali na família do boro, estão na família do, do boro e do carbono, se eu não me engano. Mas você não pode se basear só por questão de metais de transição. Obviamente, a maior parte dos metais de transição são metais comuns. Mas se você lembrar esse macete da questão de o que é mais caro, fica mais fácil de saber quais são os metais nobres. Porque, ó, o ouro você já percebe, pô, ouro é metal nobre, com certeza. Prata é metal nobre também, pô, prata. Mercúrio, pô, mercúrio você já pensa que não tem muito na natureza. Então, se não tem muito é porque é mais caro, né? Lei da oferta e demanda lá. Então, é mais caro também. Platina. Platina já é um disco de platina, uma coisa muito nobre, né? Pô, perfeito. O que fica mais na dúvida ali é o cobre e o paládio. Realmente que são os que você vai ficar com mais dificuldade de saber se é nobre ou não. O cobre você tem que assumir que é nobre, e o paládio você pensa, pô, paládio é nome de rico, né? Pô, uma coisa chamada paládio não vai ser nobre. É um nome de um shopping em Curitiba, inclusive, paládio, se eu não me engano. Ou é Curitiba ou São Paulo. É um dos maiores shoppings que tem em Curitiba, se for isso que eu tô achando. Mas enfim. Então a gente vai ter que, com certeza, o cobre não vai deslocar o zinco. Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Não tem como o metal menos reativo deslocar o mais reativo. Agora a reação de metais com ácidos. Pita, mas você me deu a tabela ali só de metal e hidrogênio. Como é que eu vou saber se o cloro é mais reativo ou não que o zinco? Pensa assim, aqui nessa substância do ácido clorídrico, né, HCl, eu tenho que o cloro ele está fazendo uma ligação covalente com hidrogênio, obviamente, mas ele está exercendo um papel de ânion nessa reação. Pita, mas ânion e cátion não são só em ligações iônicas? Podem até ser, mas nas ligações covalentes, eu vou ter algumas exceções em que a diferença de eletronegatividade entre os dois compostos é tão alta, mas tão alta, que ele acaba por exercer uma força maior e ele fica com aquele elétron mais forte para ele, como se ele estivesse roubando aquele elétron. Então o cloro, o hidrogênio nesse caso, fica praticamente um cátion, porque o elétron está tão longe do hidrogênio e tão perto do cloro que é como se o hidrogênio ficasse positivo. E o cloro está tão perto do elétron que seria do hidrogênio que acaba ficando negativo. A gente vai ver isso de novo em polaridade, então não se desespere. Eu só estou dando umas ideias aqui para a gente ver mais à frente. Mas, a princípio, se você assumir que o hidrogênio ele está com o elétron mais distante dele,
porque a eletronegatividade do cloro é muito maior, você assume que o hidrogênio é como se fosse um cátion ali. E se o zinco, nas ligações iônicas, sempre vai ser um cátion, então quem que você acha que o zinco vai ocupar o local? Você acha que o zinco vai roubar o lugar do hidrogênio ou vai roubar o lugar do cloro nessa reação aí? Pensa só. O cátion vai roubar o lugar do cátion ou vai roubar o lugar do ânion? Basicamente, se o zinco é um cátion e o hidrogênio está agindo como se fosse um cátion, o zinco não vai roubar o lugar do cloro e ficar interagindo com o hidrogênio ali como se fosse um hidreto de zinco, quando dois cátions interagindo. Não vai fazer sentido nenhum. Então o zinco vai roubar o lugar do hidrogênio e vai fazer ali um cloreto de zinco. Giovana pediu para repetir essa parte, então vou fazer com mais calma. Pensa assim, você tem dois amigos. Dois amigos estão puxando uma corda ali no meio. Eles estão puxando a corda. De um lado, eu tenho um amigo que tem 3 não, mas tem 2 metros de altura e pesa 120 quilos. Do outro, eu tenho um amigo que tem 1,60 m e pesa ali seus 55 quilos padrão. Quem que você acha que vai puxar com mais força essa corda? O cara de 2 metros ou o cara de 1,60 m? Pode responder, não é retórica não. Só para ver se vocês estão acompanhando. Cara de 2 metros, tá certo. Porque ele tem mais força, obviamente. Então a corda, como se fosse um cabo de guerra, vai tender muito mais pro lado dele do que pro outro cara que tem 1,60 m ali. Então, é a mesma coisa aqui quanto à eletronegatividade. Lembra que a eletronegatividade é a força com que um átomo, um elemento tem de puxar um elétron? Que a gente viu isso lá bem no comecinho do ano, lá em começo de abril ainda. Então, o cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio ali é um dos elementos menos eletronegativos que tem na tabela. Então, o cloro vai exercer uma força muito maior que o hidrogênio e vai como se fosse fazer um cabo de guerra por aquele elétron. Porque lembra que eles estão compartilhando o par de elétron ali no meio dos dois. Só que o cloro vai puxar muito mais aquele elétron que seria do hidrogênio. Aí esse elétron vai ficar mais perto do cloro e mais longe do hidrogênio, como se o cloro estivesse puxando mais aquele cabo de guerra com a sua eletronegatividade. Que a eletronegatividade é aquilo que vai realmente fazer força nesse cabo de guerra aí. Então, a gente vai ver isso em polaridade, mas é como se o hidrogênio ficasse parcialmente positivo, porque é como se ele estivesse parcialmente perdendo aquele elétron. Nessa relação, é de acordo com a eletronegatividade? Sim, é de acordo com a eletronegatividade. É exatamente isso. Então, justamente essa eletronegatividade que vai estabelecer essa diferença de força entre os dois. Então, o cloro vai ficar parcialmente negativo e o hidrogênio vai ficar parcialmente positivo. Então, vamos lá, retomando aqui. O zinco vai roubar o lugar do hidrogênio ou roubar o lugar do cloro nessa reação? Porque o zinco sempre vai ficar positivo, ele é um metal. Não tem como o metal ficar negativo, assim. Do hidrogênio. Isso aí, Isabela. Então, o zinco vai lá e vai ocupar o lugar do hidrogênio. Ocuparia, teoricamente, o lugar do hidrogênio. Beleza, mas o que vai dizer se o zinco vai roubar ou não o lugar do hidrogênio aí? É a mesma tabela que a gente usa para os metais. Mas, Pita, aquela tabela lá. Ah, aquela tabela tem o hidrogênio, verdade. Você tem razão, Pita. Tá ali, ó. O hidrogênio está bem ali entre os metais comuns e os metais nobres. Então quer dizer que o hidrogênio vai agir como se fosse um metal, com quem está antes dele deslocando ele e quem está depois não desloca? É isso aí. É só você tratar o hidrogênio como se fosse um grupo ali de metais. Então todos aqueles que forem mais reativos que o hidrogênio, tiverem à esquerda dele, vão roubar o lugar dele, e aqueles que estiverem à direita não vão roubar. Pelo contrário, o hidrogênio que rouba o lugar desses elementos muitas vezes. Então, aqui, o zinco é mais reativo que o hidrogênio? O zinco é mais reativo que o hidrogênio? Sim ou não? Sim. Então, ele vai deslocar o hidrogênio nessa reação. A gente vai formar o hidrogênio gasoso, vai ali o H2, e o cloreto de zinco. Aqui eu não coloquei a equação balanceada, mas o certo era eu ter 1 mol de zinco interagindo com 2 mols de cloreto de hidrogênio. Eu esqueci de balancear isso daqui, perdão. Mas o que ia acontecer? Aí eu tenho 2 hidrogênios aqui no começo e 2 cloros aqui no começo. Aí eu teria 2 hidrogênios aqui no final e 2 cloros aqui no final. É isso aí, tranquilo. Só para vocês entenderem que se fosse uma equação balanceada, o que não acontece aqui, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos no começo, eu tenho que ter no final também. Do jeito que está aqui, está errado. Porque eu só tenho 1 átomo de hidrogênio aqui e 2 átomos de hidrogênio no final. Não tem como eu tenho
um átomo de hidrogênio no começo e 2 átomos de hidrogênio no final. O certo é eu ter 2 no começo e 2 no final. Então, para ficar balanceado, eu teria que colocar duas moléculas, 2 mols de HCl, interagindo com o mol de zinco para poder ficar balanceado. Mas isso a gente vai ver direitinho. Putz, eu já dei spoiler aqui, né? Mas, basicamente, finge que eu não mostrei isso daqui. Vamos voltar aí, apagar um pouquinho. Mas eu teria agora o ouro interagindo com o ácido clorídrico, com o HCl. Você acha que o ouro vai deslocar ou não vai deslocar o hidrogênio nisso daí? Cri, 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 cri. Tá bom. Vamos lá. O ouro, ele tá aqui nos metais nobres. Ele é o metal mais nobre que tem. Ele é o que tem a reatividade mais baixa de toda a tabela periódica. Então, se o hidrogênio vem antes dele na fila de reatividade, então significa que o hidrogênio é mais reativo que o ouro. Então, o ouro ele é menos reativo ainda que o hidrogênio. Então, ele não pode deslocar o hidrogênio. E é por isso que a reação não ocorre. Se fosse o hidrogênio tentando deslocar o ouro no composto, aconteceria tranquilamente. O hidrogênio é mais reativo que o ouro. Agora, o ouro não pode fazer esse trabalho de volta, porque ele é menos reativo que o hidrogênio. Tudo certo até aqui? Tudo de boas? Esqueci de colocar o cronômetro aqui para não ficar muito atrasado. Vou começar agora o timer. Eu vou passar aqui, hein? Vou assumir que vocês não responderam, então é porque tá tranquilo. Vamos lá. E aqui a gente tem o primeiro exercício que eu separei para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de deslocamento. É da Unital de SP. Não tenho ideia do que seja Unital. Se alguém souber aí, beleza, mas eu não tenho ideia do que seja Unital. Mas acredito que seja uma faculdade interessante, já que tem vestibular para eles. Mas enfim. Os metais que têm maior tendência de ceder elétrons são mais reativos e aparecem no início da fila de reatividade dos metais. Isso que a gente estava falando. Os metais menos reativos, com menor tendência de ceder elétrons, aparecem no final da fila, que é o caso do ouro, dos metais nobres ali. Os elementos mais reativos deslocam os menos reativos de seus compostos. Deslocamento, deslocamento, tudo tranquilo. Ele te deu o conceito de deslocamento inteiro antes da questão. Vestibular bacana, foi gente boa aí. Essas reações podem ser previstas utilizando-se a fila de reatividade dos metais. Ah, tá. Eu vou voltar aqui só para responder a dúvida, então, da Vitória. Não, pera. Da Vitória? É. Sim. Não, da Maria Eduarda, no caso. A Maria Eduarda perguntou se a reação não vai acontecer porque o ouro não reage. Ah, tá. É, exatamente isso mesmo. A reação não acontece porque o ouro não tem a capacidade de deslocar o cloro. Nesse caso, primeiro sempre devemos analisar qual elemento é mais eletronegativo e depois se vai ocorrer ou não a reação. Sempre que a gente tiver um metal e o hidrogênio sempre vai atuar dessa forma como o cátion, né? Mas digamos que a gente tenha, por exemplo, uma reação de cloro e flúor, por exemplo, né? Não sei se provavelmente deve ser essa a sua dúvida. Mas se tivesse um cloro e um flúor, onde a diferença de eletronegatividade está ali dizendo que o flúor é o mais eletronegativo, pelo que a gente já sabe lá fui ontem no Clube Brahma, ingeri 6 cervejas por hora e tal, o flúor é mais eletronegativo que o cloro. Então, teoricamente, o elétron estaria mais próximo do flúor e mais longe do cloro. Se eu tivesse que o metal substituir um dos dois, eu teria que substituir o cloro, já que ele está com o elétron mais longe dele. Mas, basicamente, isso acho que raramente vai acontecer, mas na verdade eu não consigo lembrar de nenhum exemplo que isso aconteça. Os casos que isso acontece mais é com hidrogênio de fato. Porque o hidrogênio, vocês vão ver que ele vai assumir o papel de cátion muitas vezes também com os elementos, mas não vejo nenhum caso em que você não tenha o hidrogênio para ser substituído por um metal. Então é por isso que só aparece o hidrogênio aqui também nessa fila de reatividade. Se tivesse outro caso, você teria que substituir o metal por aquele. Não. Substituir. Colocar o metal naquele que seria o menos eletronegativo. Mas sempre o hidrogênio vai ser o menos eletronegativo quando tiver com outros elementos. Então você não precisa parar para pensar se o hidrogênio vai ser ou não menos eletronegativo, que ele de fato é. Então o metal sempre vai substituir o hidrogênio nesse caso. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui nesse quesito? A gente tem que ver um exercício que eles passaram para nós analisarmos quais reações ocorrem e quais reações não ocorrem. Então, aqui,
ele deu 5 reações e ele quer saber qual reação que não ocorre. Vamos lá. A gente tem aqui o cálcio interagindo com o ácido sulfúrico. A gente tem aqui o magnésio interagindo com o sulfato de zinco. O cobre interagindo com o ácido sulfúrico também. O zinco interagindo com o ácido nítrico. E o magnésio interagindo com o sulfato de cobre 2. O que a gente vai precisar fazer aqui? Na questão, ele também te dava a fila de reatividade. Então, era uma questão super de boas. Mas supondo que a gente não tivesse a fila. Vamos fazer aqui pela cabeça primeiro. A gente tem o cálcio interagindo com o ácido sulfúrico. Você vai ver lá na tabela periódica, vai ver que o cálcio está na família 2. É líon alcalino terroso. Então, se ele está na família 2, e o que está interagindo aqui é o hidrogênio, a gente sabe que o hidrogênio só é mais reativo que os metais nobres. Então, o cálcio vai deslocar o hidrogênio. Então, essa reação ocorre. Beleza. Próxima reação. Eu tenho o magnésio. Isso aí. Eu tenho o magnésio interagindo com o sulfato de zinco. Vamos lá. O magnésio é mais reativo ou não é mais reativo que o zinco? Mais reativo o magnésio. Então, o magnésio vai deslocar o zinco, exatamente. Ele vai formar ali o sulfato de magnésio padrão. Agora, a gente tem aqui o cobre e temos o hidrogênio. O cobre vai deslocar o hidrogênio ou ele não vai deslocar o hidrogênio nessa questão? Não vai deslocar o hidrogênio, muito bem. Porque o cobre, justamente, ele é um metal nobre. Se ele é um metal nobre, o hidrogênio é mais reativo que ele. Ele é menos reativo que o hidrogênio. Você não tem como um elemento deslocar um que seja mais reativo que ele. Mas vamos continuar aqui, já sabe que a C é a resposta. Agora o zinco, ele é mais reativo ou menos reativo que o hidrogênio? Quem que é mais reativo nesse caso aí, o zinco ou o hidrogênio? O zinco é mais reativo. Então, o zinco vai deslocar o hidrogênio tranquilamente, fazendo ali o nitrato de zinco. E, de novo, o magnésio e o cobre. O magnésio é mais reativo ou menos reativo que o cobre? Eu estou fazendo essas perguntas que parecem ser mais óbvias, mas é justamente para vocês decorarem já qual elemento é mais reativo. Então, já serve como exercício aí. E o magnésio realmente é mais reativo que o cobre. Então, a gente vai ter que o magnésio vai deslocar o cobre formando sulfato de magnésio. Então, a gente sabe aí que o único elemento que não vai deslocar a substância é o sulfato de cobre ali, o cobre, que não vai deslocar o sulfato de cobre, porque o cobre é menos reativo que o hidrogênio. Ah, Pita, mas ele só é menos reativo um pouquinho. Mesmo assim, ele não consegue deslocar? Mesmo assim, ele não consegue deslocar. Então, vamos para próximo quesito aqui, que seria quando eu tenho não metais fazendo reação de deslocamento. O que eu vou me basear para fazer a reação de deslocamento dos não metais? Qual é a fila que eu tenho que decorar? É aquela que a gente já sabe do macete. Fui ontem no Clube Brahma e ingeri 6 cervejas por hora. Que é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o fósforo e o hidrogênio. Ah, mas Pita, você pulou o nitrogênio aqui. Eu pulei o nitrogênio porque o nitrogênio ele não faz reação de deslocamento. Sempre que eu tiver o nitrogênio, ele vai ser um íon espectador. É basicamente isso. O elemento nitrogênio raramente... Não, eu não vou dizer raramente porque eu não conheço nenhuma reação que o nitrogênio atue como reação de deslocamento, que ele faça esse deslocamento. Porque o nitrogênio ele tem 7 elétrons, ele tem uma particularidade, ele tem 7 elétrons, ele só tem 2 camadas. São uma série de fatores que fazem com que ele não realize a reação de deslocamento. Ele faz de dupla troca, ele faz reação de adição, síntese, decomposição, mas de deslocamento ele não faz. Então, eu tenho aqui a tabela de reatividade, que é igual à tabela de eletronegatividade, que a gente já conhece, já sabe o macete. Vamos para a próxima, então. Então, aqui eu já vou deixar só com vocês. Vamos lá. Eu tenho um cloro, numa solução ali aquosa de cloro, e eu tenho o brometo de sódio, NaBr. Ou seja, eu tenho uma molécula, 1 mol de cloro aquoso com 2 mols de brometo de sódio, que é um sal, né? Vamos lá. Isso aqui vai deslocar, o cloro vai deslocar alguém nessa reação? E se sim, quem que o cloro vai deslocar? Que eu quero saber. Sim, o bromo. Beleza. Por que o cloro vai deslocar o bromo? Porque pensa comigo, o cloro, ele é um ametal. A metal tem tendência a formar ânion.
Você acha que o cloro vai deslocar o sódio exercendo o papel de cátion ali? Não vai, né? Primeiro que ele é mais reativo que o bromo, então se ele fosse, ele é mais eletronegativo também. Então se ele fosse fazer alguma coisa, ele seria o ânion e o bromo seria o cátion, mas isso não faz nem sentido. Então o cloro, por ser mais reativo que o bromo, ele vai simplesmente pegar e roubar o lugar do bromo ali na, no sal, no composto, formando uma solução de bromo aquosa e 2 mols de cloreto de sódio, que é o NaCl, o sal de cozinha que a gente já conhece. Pita, mas por que você colocou 2 ali no começo e 2 ali no final? Porque, pensa comigo, eu tenho 2 átomos de cloro no começo e 2 átomos de cloro no final. Eu tenho 2 átomos de sódio no começo, 2 átomos de sódio no final. 2 átomos de bromo no começo, 2 átomos de bromo no final. Para ter que balancear, a gente teve que fazer esse balanceamento, e teve que colocar os coeficientes estequiométricos na frente para eu conseguir manter a proporção igualzinha. Mas vamos lá. Agora a gente tem aqui no experimento reverso uma solução de bromo aquosa interagindo com 2 mols de cloreto de sódio, o sal. Você acha que o bromo vai deslocar o cloro, nesse caso, ou ele não vai deslocar o cloro? Não vai deslocar o cloro. Lembra? Mesma coisa dos metais. Um elemento menos reativo não tem como deslocar um elemento mais reativo. Isso aí não acontece, é impossível. Então vamos lá. A gente já sabe que essa reação não acontece aqui embaixo, porque o bromo não desloca o cloro. Fui ontem no Clube Brahma, ou seja, mais reativo. Vou colocar essa questão. Perfeito. Inclusive, eu não trabalhei muitas questões dissertativas com vocês. Eu pretendo trabalhar mais à frente também. É algo que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu vou tentar estudar mais também para conseguir trabalhar mais questões dissertativas, conseguir entender mais isso. Até porque eu fiz para direito, então eu realmente não fiz a parte dissertativa da FUVEST. E ainda assim eu tive bastante dificuldade em fazer as questões dissertativas no geral. Então é bom trabalhar um pouquinho com vocês isso antes de continuarmos o conteúdo. Provavelmente na semana de revisão eu vou ver essa questão dissertativa de novo. Beleza, então vamos para a próxima questão aqui. Exercício 2, do Mackenzie aí. Mackenzista tem mais aqui, né? Vamos lá. Dada a reatividade em ordem decrescente dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, a equação incorreta é. Nessa questão aqui, o Mackenzie foi gente boa, coisa que é raro de ver aí hoje em dia, mas ele deu a ordem decrescente de reatividade já dos halogênios inteirinhos, que a gente já sabe qual é, a gente já decorou o macete. Mas ele deu aqui mesmo assim. Ele quer saber qual é a equação incorreta, ou seja, qual é a equação que não funciona aqui, que não existe de fato. Aí a gente tem, todas são balanceadas, podem ver, todas estão com o coeficiente estequiométrico na frente. E então aqui eu tenho um fluoreto de sódio interagindo com um cloro 2, uma solução de cloro. Vamos lá. Vamos ver aqui. O flúor, o cloro, nessa primeira equação, o cloro vai deslocar o flúor e ocupar o lugar dele no composto ou não? Não vai, né? Exatamente. Muito bom. Muita gente respondeu, gostei. O cloro, ele é menos reativo que o flúor. Então ele não tem como ocupar a posição do flúor ali, já que ele é menos reativo. Isso não acontece, já sabemos a resposta. Mas vamos continuar. Aqui embaixo, o flúor vai ocupar a posição do iodo? Sim, vai ocupar a posição do iodo. Flúor é aí o ametal mais eletronegativo, o ametal que tem a maior reatividade da tabela periódica. Ele vai ocupar, sim, a posição do iodo. Aqui o cloro vai ocupar o lugar do bromo ou não? Na letra C. Tem um brometo de sódio interagindo com o cloro. Vai ocupar. Cloro é mais reativo que o bromo. Embaixo, o bromo vai ocupar o lugar do iodo ou não? Sim, o bromo é mais reativo que o iodo. E por fim, o flúor vai ocupar o lugar do bromo ou não? A gente já sabe aqui que a resposta seria a letra A, porque o cloro não tem como deslocar o flúor. Então é uma questão que caiu no Mackenzie, aí, primeira fase, provavelmente, bem tranquilo, super de boas. Acho que Mackenzie está mais fácil aí do que eu imaginava, né? Vamos lá. Agora a gente vai deitar o pau comendo solto aí, como a gente fala aqui em Manaus, que eu não sei se vocês falam em São Paulo também, mas o cachorro amarrado e a peia comendo. Então, aqui o pau come solto. Vamos lá. Reação de dupla troca. Como a gente já conversou sobre a reação de dupla troca, é como se fosse um swing de casais. Eu tenho ali um casal que vai trocar de mulher ou vai trocar de homem
com outro casal para fazer dois compostos novos, originando dois compostos novos. Eu sempre vou ter dois compostos X ou Y, originando dois compostos diferentes, Z e K, por exemplo. Nunca vou ter um composto igual no final, no produto. E para ter uma reação de dupla troca, eu tenho aquelas três condiçõezinhas que vocês sabem quais são, mas só não sabem como são elas. E vamos lá. Reação de dupla troca pode acontecer por precipitação, quando eu tenho a formação de um produto insolúvel. Pode acontecer por formação de um produto volátil, formação de um vapor ali, emissão de um gás, emissão de uma volatilização, ou formação de um produto menos dissociado, um produto menos ionizado, um produto mais fraco, se eu puder dizer assim. Então, essas três condiçõezinhas aí, bem facinho, né? Vamos lá. Primeira condição é a condição de precipitação. O que significa essa condição? Vai ocorrer sempre que eu tiver reagentes solúveis, pelo menos um reagente solúvel, e formando pelo menos um produto insolúvel. Ou seja, eu vou ter sempre um reagente ali, no mínimo um reagente que esteja dissolvido na solução, seja na forma líquida, ou então esteja na forma gasosa dentro de um recipiente fechado, interagindo com uma outra substância qualquer, que pode ser solúvel ou insolúvel, mas que vai gerar pelo menos um produto insolúvel, pelo menos um sólido ali vai ter, um precipitado, que é como chamam nas questões. E, Pita, como é que eu vou saber quando é que vou formar um produto solúvel ou um produto insolúvel? Tem um macetezinho que eu estava explicando para o pessoal aí antes de começar a aula, mas o Ian vai comentar melhor sobre esse macete. Mas é basicamente, quando eu tenho sais formados por ácidos e bases fortes, eu sempre vou ter produtos solúveis. Sempre. Eu sempre vou ter produtos solúveis se eu tiver sais formados por ácidos e bases fortes. Solúveis. Agora, se eu tiver sais formados por bases fracas, ou então formados por ácidos fracos, ou uma base fraca em um ácido mais ou menos, ali, ácido médio, eu vou ter sempre precipitados, sempre produtos solúveis. Anotem isso daí que é um macete interessante. Depois eu vou conversar com o Ian, se ele não falar, se ele só explicar a questão de ácido base, forte e fraco, eu posso retomar depois esse macetezinho, porque é bem interessante. Vou repetir mais uma vez, só para quem não anotou ainda. Sempre que eu tiver ácidos fortes interagindo com bases fortes, formando sais, esses sais sempre vão ser sais solúveis. Um exemplo disso aí eu tenho o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte, e eu tenho o ácido clorídrico, que é o HCl. Ou seja, eu tenho o NaOH, que é o hidróxido de sódio, com o HCl, que é o ácido clorídrico, que é um ácido forte também. Tem uma base forte e um ácido forte. Qual sal que eles formam? Eles formam o NaCl, o cloreto de sódio, que é o que a gente mais conhece aí como sal de cozinha. Se você olhar na minha cara e tiver coragem de dizer que o sal de cozinha não é solúvel na água, aí você está brincando porque você nunca arrancou um dente, né? Porque toda vez que você arranca um dente, a sua mãe fala, faz gargarejo aí com sal dissolvido na água. E bota um sal na água ali e faz o gargarejo para poder estancar o sangue. É isso aí, o sal dissolve na água ali perfeitamente. Então, você já tem esse exemplo para decorar. Agora, se eu tiver bases fracas, bases muito fracas, ou sais ou ácidos muito fracos, originando sais, esses sais normalmente vão ser insolúveis, vão formar sólidos, vão formar precipitados. Exemplo disso aqui, eu tenho o cloreto de prata, tenho o brometo de prata, iodeto de prata, cloreto de chumbo, brometo de chumbo, iodeto de chumbo, carbonato de cálcio. Carbonatos normalmente vão ser fracos, vão ser sempre precipitados. Sempre que você vê carbonato, é solúvel. E o sulfato de cálcio, sulfato de bário, mesma coisa. Você vai ver, nossa, um sulfato. Então, se é um sal formado por um sulfato da família 1A ou família 2A, é importante lembrar isso também, vai ser fraco. Que pode ver a mesma coisa do carbonato. É bem tranquilo. Como eu sei se uma base ou um ácido é forte ou fraco? Isso aí, Isabela, é uma pergunta muito boa. Não, tá, sem brincadeira. É isso que o Ian vai falar mesmo. É justamente isso que ele vai comentar na aula de ácidos e bases com vocês.
Mas se eu puder dar um macete agora, sempre que for da família 1A, a base vai ser forte, sempre, sem exceção. Eu tenho hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, são bases fortes, porque é da família 1A. E da família 2A, as bases fortes são de cálcio e de bário. Então também ali vai ser o resto, não, as bases médias é cálcio e bário. O resto é tudo fraco. Se tiver um ácido forte e uma base fraca ou vice-versa, forma precipitação, essa é a falha do macete. Algumas vezes sim, outras vezes não. Vai depender por exemplo, se eu tiver um ácido forte e a base fraca em meio aquoso, ou então dependendo da temperatura, vai ter alguma série de exceção. Então, para não ficar confundindo, jogando muita informação para vocês agora, eu prefiro deixar que o Ian trabalhe melhor isso, e o que ele não falar, eu falo depois como uma forma de complemento. Então é só para vocês verem tudo de uma vez, e aqui eu estou dando só o macete para vocês terem uma noção uma noção mais fácil para entender precipitação ou dupla troca. Porque depois talvez eu não volte para falar de dupla troca. Então é interessante vocês já terem esse macete em mente para depois só ver qual é o base forte, qual é o ácido forte, etc. Aí eu também vou ter o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, que também são aqui produtos insolúveis, porque são bases fracas, e hidróxidos de metais de transição como um todo. Que hidróxidos de metais de transição são todas bases fracas. Então, tá aí uma coisa que você pode decorar. Uma base fraca são todos os hidróxidos de metais de transição, sem exceção. E fortes são os metais da família 1A. E é isso aí. Agora, aqui eu fiquei meio triste, porque eu já dei a resposta para vocês, né? Mas, basicamente, o que é interessante entender aqui? Eu vou ter a formação de um cloreto de prata, que é um produto insolúvel. A prata, ela vem do hidróxido de prata. Então, é uma base muito fraca. Então, os sais que são formados por prata, independente do outro elemento, sempre vão ser insolúveis. Então, é por isso que eu falei que depende, porque mesmo que o hidróxido de prata seja uma base forte, seja uma base fraca, e o ácido clorídrico, que seria o HCl, seja um ácido forte, ainda assim, todos os produtos formados por prata, todos os sais formados por prata, com... Como é que é o nome? Eu esqueci o termo agora. Tá, eu esqueci, mas todos os sais formados por prata, que só tem um elemento depois dele, basicamente, como se fosse o cloro, ou o iodo, ou o flúor, sempre vai ser solúvel. Aqui nos reagentes, nós temos o nitrato de prata, que é solúvel. Então, o nitrato de prata ele é solúvel porque eu tenho junto o oxigênio, eu tenho junto o nitrogênio. Se fosse, por exemplo, só um elemento, como é nesse caso aqui, ele seria solúvel, insolúvel. Não sei se ficou muito confuso essa parte aqui. Mas sempre que eu tiver a prata interagindo com dois elementos, dois ametais, vai ser solúvel, e sempre que estiver interagindo só com um ametal, vai ser insolúvel. Tem uma justificativa para isso, mas eu não sei se cabe agora dizer. O importante é só pegar o macetezinho que já facilita bastante para vocês, imagino eu. Se a prata estiver ligada a dois ametais, vai ser sempre solúvel. Se estiver ligada a um ametal, vai ser sempre insolúvel. Então a prata você pode tirar esse macete aí e pode usar tranquilo. Mesmo que a prata seja um metal seja considerado um metal, ela está ali na família do boro. Então ela vai ter algumas exceções a partir disso que você pode considerar desse jeito. É um macete legal. E eles usam bastante nas questões materiais insolúveis a partir da prata, né? Será um pouquinho, a gente está ficando sem tempo. A ideia aí é até 4h30. Espero que vocês não se incomodem, mas tudo bem. Vamos lá. O outro experimento aqui seria o nitrato de potássio, que é de um ácido mediano e uma base forte, que é aquoso. O cloreto de sódio interagindo juntos vão fazer o swing de casais, vão originar o nitrato de sódio e vão originar o cloreto de potássio. O cloreto de potássio ele vem de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e de uma base forte, que é o hidróxido de potássio, família 1A. Se eu tenho um ácido forte e uma base forte,
Ele vai ser aquoso, vai ser solúvel ou vai ser insolúvel? A gente já sabe pelo macete que se é ácido forte mais base forte, vai ser sempre solúvel. Então, tem muitas justificativas que eu não expliquei agora, porque eu vou deixar mais para frente, mas eu quero saber se vocês conseguiram pegar a ideia dos macetes que eu consegui passar aqui nessa primeira parte de precipitação. Conseguiram pegar? Acho que isso é a questão mais importante. Tudo bem, porque se vocês saberem o macete agora, depois fica mais fácil vocês verem. Por exemplo, quando eu estiver falando de força de ácido e base, você vê, então aquele macete você vai usar por causa disso. O importante é você saber quando usar o macete. Mas o porquê vocês vão ver mais à frente. Então, acho que fica mais tranquilo. Aí eu fiz um exercício bem tranquilo, que é basicamente só você checar quais são os produtos que a gente vai ter nos resultados lá, que eu vou ter sempre reagentes interagindo, formando produtos novos, e você vê quais desses produtos são solúveis ou não. Porque você vai ter que usar o macete de base forte e base fraca aqui, mas o mais importante eu acho que é você fazer um processo de eliminação nesse caso. Como assim? Vamos lá. Na questão 4, na questão 4 não, no item 4 aqui, ele interage o cromato de magnésio, com o clorato de cálcio. E ele não vê nenhuma transformação. O que significa? Significa que eu tive eu não tive nada acontecendo. Eu realmente não tive nenhum resultado nessa transformação aí, do cromato de magnésio com o clorato de cálcio. Eu continuei com cromato de magnésio e clorato de cálcio no final. No começo e no final. Não teve nenhuma reação. O que significa? Significa que eu não tive nenhuma formação de produto insolúvel nos resultados. Porque se não formou, não teve nenhuma reação, é porque eu não tive produtos insolúveis. Então a gente já vê aqui, ó, o que seria formado nos produtos nesse caso aqui. Seria formado trocando os ânions de lugar, trocando os cátions de lugar. Um clorato de magnésio e um cromato de cálcio. Só que a gente já sabe que se não formou nenhum produto insolúvel, quer dizer que esses dois são solúveis. Beleza? Deu para entender isso aqui? Os dois são solúveis, esses dois resultados do item 4, os dois produtos, porque eles não foram formados. E se eles não foram formados, quer dizer que eles são solúveis na natureza. Então, essa reação só aconteceria se eles fossem insolúveis, que é o que a gente já sabe da condição para ocorrer a precipitação. Deu para entender essa parte aqui? Tá bom. Então, a gente já vê. Na questão, ele quer saber são pouco solúveis em água, somente os compostos. Então, eles querem saber quais produtos são insolúveis ou pouco solúveis. E a gente já sabe que o clorato de magnésio e o cromato de cálcio são solúveis. Então, todos os itens aqui que tiverem um desses dois, já estão errados. Então, a gente já elimina quem? Já elimina aqui a letra A, que tem clorato de magnésio, já elimina a letra B, que tem clorato de magnésio, elimina a letra C, que tem cromato de cálcio, e elimina a letra E, que tem cromato de cálcio. Então, só fica sobrando a letra D. Apita, mas e se eu fizer todas as outras também para saber quais são solúveis e quais são insolúveis? Bom, você vai encontrar aqui no item 1 o iodato de bário e vai encontrar o clorato de magnésio de novo. E a gente já sabe que o clorato de magnésio é solúvel, então obrigatoriamente o iodato de bário tem que ser insolúvel para poder ter a formação do precipitado. A mesma coisa aqui, a gente sabe que o clorato de magnésio no item 2 é solúvel, logo o iodato de chumbo é insolúvel. A gente sabe de novo que o clorato de magnésio é solúvel e o cromato de chumbo é insolúvel. Você conseguiu entender que o clorato de magnésio e o cromato de cálcio são solúveis? Deu para pegar essa parte, Isabela? Não? Beleza. Porque pensa só, eu tenho o cromato de magnésio e o clorato de cálcio interagindo. Se tivesse uma reação, coisa que ele fala aqui nas observações que não teve, porque não teve nenhuma transformação observada, se tivesse uma reação, quais seriam os produtos formados? Você tem que supor que teria a formação de alguns produtos.
Quais produtos seriam esses? O clorato de magnésio e o cromato de cálcio. Por quê? Porque se eu tivesse uma reação de dupla troca, é só fazer o swing de casais. Eu passo o cátion de um pelo cátion de outro, ou o ânion de um pelo ânion de outro. Aí eu vou ter o clorato que estava interagindo com o cálcio vai passar a interagir com o magnésio, e o cromato que estava interagindo com o magnésio vai passar a interagir com o cálcio. Então, a gente já sabe que se tivesse uma reação, coisa que não tem, que ele fala no exercício, esses seriam os produtos formados. Só que, se algum desses produtos fossem pouco solúveis ou insolúveis, a reação aconteceria ou não aconteceria? Supondo que algum desses produtos fosse insolúvel. Se algum desses produtos aqui, do clorato de magnésio ou cromato de cálcio, fossem insolúveis, formassem precipitados, a reação de dupla troca aconteceria ou não? Se eu tenho formação de produto insolúvel, aconteceria sim. Porque a gente já sabe que para acontecer uma reação de dupla troca, eu tenho que ter a formação de pelo menos um produto insolúvel, como está aqui no textinho. Então, se eu não tenho a formação de nenhum precipitado, quer dizer que nenhum desses dois formam precipitados. Ah, pronto. Então é isso. Se eu não tenho que nenhum desses dois são precipitados, significa que esses dois são solúveis. Então a reação não acontece. Então todas as outras reações, a 1, 2 e a 3, eu tenho um desses produtos sendo formados. E se a gente já sabe que um desses produtos, esses dois produtos são solúveis, o outro produto obrigatoriamente tem que ser o insolúvel, tem que formar o precipitado. Que no caso da 1 é o iodato de bário, no caso da 2 é o iodato de chumbo, e no caso da 3 é o cromato de chumbo. Ah, então é pela tabela mesmo? Então, nesse caso, eu fiz pela tabela. Reparar aquele que não houve reação. Sim, que ele fala aqui na tabelinha que não teve nenhuma transformação observada no item 4. Essa tabela é da questão, não foi eu que coloquei. É isso aí. E aí você pode fazer por eliminação aqui nos itens, ou você pode ir fazendo de um por um, que dá no mesmo. A resposta ali seria a letra D, porque não tem nem o clorato de magnésio, nem o cromato de cálcio. Vamos lá. Agora, reação de dupla troca com formação de substância volátil. Essa daqui eu acho que é um pouquinho mais de boas. Por quê? Sempre que você tiver uma reação de dupla troca que emita um gás, é porque está tendo a formação de uma substância volátil, está emitindo vapor, está emitindo gás. Então aquela reação vai acontecer perfeitamente. Então, se você olhou a reação, dedicaram na reação, e apareceu ali um Gzinho no produto, pode ter certeza que aquela reação de dupla troca vai acontecer porque eu tive informação de um gás. E aí, quando que vai ter formação de produtos voláteis? Nesse caso, eu não conheço nenhum macete para ajudar vocês, mas, se serve de consolo, sempre vão ser gases que você já conhece. Eu não vou ter, na grande maioria das questões, vão ser gases que vocês já viram por aí. Acho que o único que vocês possam ter mais dificuldade de reconhecer é aqui o gás de enxofre, né, que seria o hidreto de enxofre, e o ácido sulfídrico, na verdade, e o ácido cianídrico. São os dois únicos gases aí que não aparecem tanto, que é o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico, vem do cianeto. Mas o CO2, dióxido de carbono, o SO2, o dióxido de enxofre, NH3, gás amônia, são gases que vocês já viram em outras questões, já viram na vida, já ouviram falar em biologia, etc. E o que fica mais difícil aqui? A parte mais difícil é você reconhecer que eu tenho outras substâncias que se decompõem e formam gases. E nem sempre elas vão estar óbvias. Por exemplo, sempre que eu tiver formação de carbonato de ácido carbônico, que é, no caso, o H2CO3, eu vou ter que esse ácido carbônico vai se decompor e vai formar o CO2. E uma molécula de água, né? Um mol de água e um mol de CO2. A mesma coisa, o ácido, no caso não é carbônico, mas é ácido sulfônico. Eu vou ter o H2SO3 se decompondo, porque ele não fica estável normalmente, ele é um ácido instável,
Então ele vai se decompor, que nem a gente viu lá no peróxido de oxigênio, naquela questão da água oxigenada, que ela entra em vapor sozinha. É como se fosse isso. Como se eu deixasse o recipiente lá e ele fosse tão instável que ele vai virando vapor sozinho, vai ficando volátil. E aqui o ácido sulfônico vai se decompor, ele emitindo dióxido de enxofre em um mol de água. E a mesma coisa o hidróxido de amônio, que vai se decompor e emitir o gás amônia e um mol de água. Você tem que decorar isso daí bem tranquilo, não é tanta coisa assim, é menos coisa para decorar. Essa questão é da UFMG e é pique Enem. É padrão Enem essa questão. Então pode anotar que se você tivesse uma questão no Enem, é muito fácil de uma questão semelhante a essa cair sobre volatilização. O que ele fala? Para fazer um experimento com casca de ovos ricos em carbonato de cálcio, lembra que na casca do ovo tem muito carbonato de cálcio, assim como nos nossos ossos também, e ácido muriático, que seria o ácido clorídrico, basicamente, com algumas outras substâncias, mas ácido muriático é predominantemente ácido clorídrico. Um estudante procedeu da seguinte forma. Ele pegou algumas cascas de ovo, colocou numa garrafa plástica e conectou uma mangueira plástica à tampa da garrafa. Depois que ele fez isso, ele colocou na garrafa um pouco de ácido muriático, ácido clorídrico, e rapidamente tampou a garrafa. Ele colocou ácido clorídrico e tampou. Aí ele pegou uma mangueira que estava nessa tampa e ele colocou conectada em um tubo de ensaio por baixo. Ele colocou o tubo de ensaio de cabeça para baixo e colocou essa mangueira na parte de baixo desse tubo de ensaio. A gente vai ter como? É basicamente como se tivesse isso daqui, ó. Eu tenho uma garrafa com a casca de ovo, ele colocou ácido clorídrico, tampou, colocou uma mangueira na tampa e conduziu essa mangueira até o interior de um tubo de ensaio que estava, tipo, ali meio que imerso num recipiente com água. Ou seja, tinha uma água até uma certa quantidade ali. E... Ô, Pita, mas como é que aquela água ficou voando ali daquele jeito e ela não caiu para o recipiente? Basicamente, ele colocou uma pressãozinha ali naquele tubo já, para conseguir fazer com que ele exercesse uma pressão equivalente à atmosfera. É uma coisa mais de física, empuxo lá, não gosto muito dessas coisas. Mas ele deu um jeito com que a água ficasse mais ou menos imersa aqui por causa da pressão existente aqui em cima. Foi basicamente isso que ele fez. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o resultado disso daqui. Ou seja, a reação que eu tenho é de carbonato de cálcio com ácido clorídrico, que é o ácido muriático. Tem o carbonato de cálcio da casca de ovo e o ácido muriático do ácido clorídrico. O que isso vai formar? Eu vou fazer uma reação de dupla troca, tranquilo, que vai trocar aqui o cloro pelo carbonato ou o hidrogênio pelo cálcio, formando cloreto de cálcio e um ácido carbônico ou um H2CO3. Só que a gente já viu que esse ácido carbônico H2CO3 ele se decompõe em um mol de CO2 gasoso e um mol de água, que vai, obviamente, ficar aquosa. Então, a reação global que eu tenho seria um carbonato de cálcio interagindo com 2 mols de ácido clorídrico, originando um mol de cloreto de cálcio, um mol de água, H2O, e um mol de óxido de oxigênio, CO2. Agora a gente já sabe o que aconteceu aqui nessa reação. Vamos ver o que a questão está falando. A primeira opção que ele dá é: as bolhas no interior do tubo evidenciam a evaporação da água. Essas bolhas que estão sendo formadas aqui dentro do tubo de ensaio, é a água que está evaporando? Eu pergunto para vocês agora. Essas bolhas aqui correspondem à água que está virando vapor? Está saindo aqui da reação, dessa reação toda e chegando no tubo? Não, né? Então, a gente já viu que a água ela só vira vapor em reações em que eu já tenho gases, quando eu já tenho gases, ou quando eu tenho temperaturas muito elevadas. Quando eu tenho substâncias aquosas ou sólidas interagindo ali, a água nunca vai virar vapor, sempre vai virar uma substância aquosa. Então já é um macete interessante aí. Então a gente já sabe que esse vapor não é da água. Esse vapor que está saindo é do CO2 que está sendo emitido.
As cascas de ovos, por terem caráter ácido, reagem com HCl? O carbonato de cálcio tem caráter ácido mesmo? Tá certo ou errado essa afirmativa? Não. Carbonato de cálcio, vocês vão ver também, eu acho que vocês já viram essa questão de caráter dos sais, né? Você tem um caráter básico, você tem um caráter ácido. Mas tem a mesma coisa com força. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, eu vou ter um caráter básico. Se eu tenho um ácido forte, uma base fraca, caráter ácido. Se eu tenho dois iguais, ácido forte, ou então ácido fraco, base fraca, eu tenho caráter neutro. Nesse caso, seria uma base que seria o hidróxido de cálcio, tá aqui, que originaria, né, o carbonato de cálcio, e o ácido que seria o ácido carbônico. O ácido carbônico é muito fraco, é um ácido fraquíssimo, é tanto que tem no refrigerante, né, ácido carbônico é o que mais tem ali, na Coca, no Guaraná, tudo tem ácido carbônico, que você bebe, você não sente seu estômago derreter em nenhum momento, né? Você sente ali um meio que uma gasificaçãozinha, que é o CO2 que está sendo emitido, mas você não sente uma coisa tão forte assim como se você bebesse ácido clorídrico ou como se você bebesse ácido sulfúrico. Carbonato de cálcio ácido carbônico, é um ácido super fraco, então todos os sais que forem originados por ácidos carbônicos vão ser caráter básico, com certeza. E coincidiu que o hidróxido de cálcio é uma base mais forte, né? Ali da família 2A, o cálcio e o manganês são os únicos que formam base forte. Os outros são tudo base fraca. Então, eu tenho esse sal aqui, que é a casca de ovo, carbonato de cálcio, é um sal de caráter básico, que vem de uma base forte e um ácido muito fraco. Agora, o gás coletado no tubo de ensaio é o O2? Esse gás aqui é o O2? Sim ou não? Não, exatamente. Já sabe que o único gás que é emitido é o CO2. Então, o que acontece no interior? O que acontece no interior do tubo de ensaio? O nível de água dentro do tubo de ensaio diminui. Por que diminui? Se eu estou jogando gás ali dentro o tempo inteiro, lembra que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E gás ocupa espaço. O gás se expande muito. Então, eu estou jogando gás aqui dentro, esse gás vai exercendo uma pressão maior dentro do tubo e vai empurrando essa água que está no tubo de ensaio para baixo. Então, o nível de água desse tubo de ensaio vai diminuir. Como se estivesse fazendo tanta pressão que ela estivesse empurrando o nível de água para baixo. Com essa somatória dos gases aí. Nossa, já foi muito tempo de aula, peço muitas desculpas, mas eu vou acelerar aqui para a gente terminar logo. Então é isso, a resposta seria a letra D. É uma questão típica do Enem, muita chance de cair no Enem essa questão, então fiquem bastante ligados. Agora, formação de um produto menos dissociado. Eu acho que essa daqui é a que forma mais dúvidas em vocês, que faz menos sentido, porque é algo que é mais abstrato. Como saber, rapidão, a Vitória perguntou como saber que nessa questão a gente ia usar dupla troca. Basicamente, o que você sempre vai fazer numa situação dessa? Sempre que você tiver um experimento, você tiver uma reação, mas que na questão em nenhum momento ele te fale que você está fazendo uma reação de dupla troca ou de adição, você vai escrever as substâncias, os compostos no caderninho e vai colocar um mais com esses dois. Então, o que você faria aqui? Você iria pegar o CaCO3, que é o que ele te dá, e ele fala que está reagindo com o HCl. Você vai colocar o CaCO3 mais HCl. Se são duas coisas que estão reagindo, é porque ela está uma mais a outra. Esse mais não quer dizer que seja reação de adição, tá, galera? Esse mais é só quer dizer que eles estão reagindo. O tipo de reação é outra coisa. Então, o que eu sempre faço? Eu vejo lá, CaCO3, aí eu coloco. CaCO3 está interagindo com o quê? Está interagindo com HCl. Aí eu coloco mais HCl. E aí, se não tiver mais nada reagindo, eu já coloco uma setinha e vou direto para os produtos. É basicamente isso. Então, depois que você já tivesse essa reação, você vai ver, tá, que reação que eles fazem? Bom, se eu tenho duas substâncias compostas, eu não posso fazer deslocamento. Se eu tenho duas substâncias compostas reagindo entre si, a única reação que pode acontecer é uma reação de dupla troca. É isso aí que você vai assumir, sei que você vai pensar tranquilamente. Se fosse uma substância simples e uma composta, isso poderia ser deslocamento também, né? Se fosse duas substâncias simples, poderia ser uma adição, enfim. Mas se eu tenho duas substâncias compostas, sempre vai ser reação de dupla troca.
Mas por que 2HCl? Muito bem tocado, Brian. Basicamente, 2HCl é para balancear a equação, para manter a proporção estequiométrica. Por quê? Aqui, o cloreto de cálcio, ele não tem como um cloro interagir com um cálcio e formar cloreto de cálcio. Isso aí a gente vai ver em estequiometria, mas eu preciso sempre de 2 cloros para interagir com um cálcio, sempre. Se eu tirasse esse 2 aqui, eu teria um HCl interagindo com o cálcio. Então eu teria um átomo de cloro interagindo com um átomo de cálcio. Isso não acontece. Para eu ter uma reação, eu preciso de 2 átomos de cloro interagindo com um átomo de cálcio. A mesma coisa o hidrogênio. Um átomo de hidrogênio não vai interagir com uma molécula de CO3, que seria só o CO3, né? Para eu ter o ácido carbônico, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e uma molécula de CO3. Ou seja, H2CO3 e CaCl2. Ou seja, nos produtos eu tenho 2 átomos de cloro e 2 átomos de hidrogênio. Então, nos reagentes, eu preciso ter 2 átomos de cloro e 2 átomos de hidrogênio. Só que eu só tenho um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 na frente para dizer que eu tenho 2 moléculas de HCl interagindo com uma molécula de carbonato de cálcio. Deu para entender isso daí, Brian? Isso aqui já tem a ver com balanceamento estequiométrico. Quer dizer que eu sempre vou ter 2 moléculas de HCl para interagir com uma molécula de CaCl3. É isso aí. Na próxima aula a gente vai ver direitinho isso daí. Agora a última parte, que é a dupla troca com formação de produto menos dissociado. O que significa? Significa que nessa circunstância, nessa condição, eu vou precisar ter um produto que esteja menos ionizado que o reagente. Seja mais fraco. Pode ser um ácido mais fraco, pode ser uma base mais fraca. Sais mais fracos não existem sais mais fracos, porque existem só sais de caráter neutro, sais de caráter ácido e básico. O que acontece mesmo é a formação de ácidos e bases mais fracas. Aqui nesse exemplo aqui o que acontece é a formação do acetato de sódio, né? CH3CO2H, que basicamente seria um ácido muito fraco. Todo ácido orgânico é muito fraco. Então, no começo aqui no início tem o HCl, que seria um ácido forte, originando um ácido fraco, que seria esse acetato de sódio. Por isso que ocorre essa formação. E ácidos mais fracos são sempre menos dissociados, são sempre menos ionizados. Basicamente isso. Aqui a gente tem um exercício final, que é um exercício bem grandinho, então eu vou ler aqui para vocês. É a última questão da lista, eu acho que é uma das questões mais difíceis. Vamos lá. Só essa daqui acaba por hoje, pessoal. A formação frequente de grandes volumes de pirita, que pirita é o sulfeto de ferro, ferro 2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas. Então, o que isso significa? Quando eu tenho pirita ali, o FeS2, eu vou ter, quando eu tenho isso no ambiente, junto com hidrogênio, com oxigênio e água, eu vou ter a formação de soluções ácidas ferruginosas, que são as drenagens ácidas de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio, a 25 graus, a pirita sofre reação de acordo com a equação química, da equação química, que é a pirita, 4 mols de pirita, ou seja, 4 compostos de pirita, interagindo com 15 mols de oxigênio, ou seja, 15 moléculas de gás oxigênio, e interagindo com 2 moléculas, 2 mols de água, de H2O. Isso daqui tudo vai originar 2 mols de sulfato de ferro, acredito eu, sulfato de ferro 2, provavelmente, sulfato de ferro 3, perdão, e 2 moléculas de ácido sulfúrico. Aí, por que tem esse 15, esse 4, esse 2? É para manter a proporção. Se eu tenho 8 átomos de ferro no começo, eu tenho 8 átomos de ferro no final. Ou não, pera. Acho que eu balancei errado, na real. Calma, ali no começo era só 2. Eu errei alguma coisa aqui de balanceamento. Tá, enfim,
Mas se eu tenho 8 átomos de ferro no começo, eu tenho que ter 8 átomos de ferro no final. Aqui só tem 4, então provavelmente eu devo ter errado algum númerozinho aqui, depois eu posso ver direito. Se eu tenho 30 átomos de oxigênio no começo, que na verdade eu tenho 32, né, contando com o da água, eu tenho que ter 32 átomos de oxigênio no final. Isso é balanceamento. Mas ele quer saber o que eu posso fazer para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem. O que eu posso colocar, que substância eu posso acrescentar nessa reação para que eu tenha uma drenagem mais limpa, menos ácida, né? Basicamente, repito aqui, ele tem a formação de soluções ácidas ferruginosas e ele quer corrigir esse problema. Então, ele dá aqui os exemplos. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que sumir com esse H2SO4. Esse ácido sulfúrico é o que está acabando com as soluções ácidas. Esse ácido sulfúrico é o que está tornando o ambiente mais ácido, porque ele é um ácido, né? Então ele vai deixar tudo que está ao redor dele mais ácido. Então eu tenho que dar alguma substância para reagir com esse ácido sulfúrico e sumir com esse ácido sulfúrico. Originar um ácido mais fraco, ou então originar um sal mais neutro, um sal mais básico, e assim diminuir a acidez do ambiente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar substâncias que formem precipitados para acabar com o ácido sulfúrico, ou produtos voláteis, ou pelo menos um produto menos ionizado. Então eu vou ter que fazer de um por um. Não tem outro jeito. Vou ter que fazer a reação do ácido sulfúrico com cada uma dessas substâncias que ele dá na questão. Primeiro, vamos começar com o sulfeto de sódio, né, o Na2S. Interagindo com o ácido sulfúrico, ele vai formar o sulfato de sódio e o ácido sulfídrico. O que isso significa? Basicamente, eu teria que ver se eu tenho a formação de algum precipitado, de algum produto volátil ou de algum produto menos ionizado. Aqui no sulfato de sódio, você sabe que se é de sódio, se é alguma coisa de sódio, é uma base forte. Então é um sal forte. Mesmo sendo um sal forte com um ácido forte, ele vai ser um produto solúvel, né? Então isso aqui vai ser solúvel. E o ácido sulfídrico a gente já sabe que ele é volátil. Então ele vai emitir um gás. Então é uma reação que acontece. A gente sabe que a letra A acontece já. Tranquilo. Vamos lá para a próxima agora. Isso aqui, essa reação A acontece. Beleza. Vamos para a reação B. A reação B, eu tenho um sulfato de sódio, a originação de sulfato de amônio, e 2 átomos de ácido clorídrico, 2 moléculas de ácido clorídrico. Vamos lá, pensa comigo. Eu tenho ácido sulfúrico. Mesmo que essa reação aconteça, que eu não estou dizendo que ela acontece ainda, se eu coloco outra substância para reagir e gera um outro ácido, que é tão forte quanto, não está funcionando, né? Porque se eu quero diminuir a acidez do local, vocês concordam comigo que se eu tirar o ácido sulfúrico e deixar o ácido clorídrico, eu estou trocando 6 por meia dúzia? Não faz sentido nenhum eu manter o ácido clorídrico. Então, mesmo que essa reação aconteça, não faz sentido eu fazer essa reação para ser mais indicada. Porque eu vou ter uma substância ainda mais ácida, ou tão ácida quanto. A letra C e a letra D eu coloquei, mas só para vocês terem uma noção. Eu nunca vou ter um óxido interagindo com um ácido e reagindo. Isso aí não existe. Não tem como eu interagir um óxido com um ácido. É uma reação que não bate, sabe? Não gera produtos. Principalmente porque não vai originar precipitado, não vou ter produtos voláteis, não vou ter produtos menos ionizados. Tranquilo. Agora, eu vou pular esses dois, porque ácido não interage com óxido. E no final, o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio vai interagir e vai gerar o sulfato de cálcio e o carbonato, o ácido carbônico. A gente já sabe que o ácido carbônico ele é um ácido mais fraco que o ácido sulfúrico. É um ácido fraquíssimo, muito fraco mesmo. Então, sempre que eu tiver isso daqui, o que eu vou ter que ver? Eu vou parar, pensar um pouquinho se eu vou valer mais a pena colocar o sulfeto de sódio ou colocar o carbonato de cálcio. Tudo que tem cálcio, normalmente você pensa um pouquinho,
e sempre vai ser mais básico. O cálcio, ele é um material extremamente básico, assim como o sódio também. Mas a diferença é que eu estou pegando um átomo de cálcio, pensa comigo, um átomo de cálcio e tirando uma molécula de sulfato. Enquanto aqui em cima eu vou ter dois átomos de sódio tirando uma molécula de sulfato. Agora vamos lá, Pita, como é que eu faço para escolher qual dos dois é melhor aproveitado? Se em cima eu tenho a evaporação do ácido sulfídrico, e embaixo eu vou ter a formação de produto menos dissociado, que seria o H2CO3, é um ácido mais fraco que o ácido sulfúrico, e também é um ácido que vai evaporar depois, né? Enfim. Mas pensa só, se aqui eu vou precisar de dois átomos de sódio para tirar um átomo, uma molécula de sulfato, e aqui embaixo eu preciso só de um átomo de cálcio para tirar uma molécula de sulfato, o que vale mais a pena? Eu gastar mais sódio ou eu gastar uma quantidade menor de cálcio? O que vocês acham? Vale mais a pena eu gastar só um átomo de cálcio. Ou seja, eu vou ter melhor reaproveitamento do cálcio do que do sódio. Mesmo que os dois tenham o mesmo resultado. Os dois vão tirar o ácido, vão eliminar o ácido da substância, que vai evaporar aqui em cima, mas mesmo assim o cálcio eu vou gastar menos. E é por isso que eu vou ter aqui, seria mais recomendado eu gastar o cálcio nesse caso. Porque eu tenho tanto a eliminação do ácido quanto a eliminação quanto ao melhor rendimento. Pita, por que na reação inicial tem H2O? De onde veio? Essa reação aqui, esse H2O, é do ambiente. Eu estou supondo que tem um ambiente úmido junto com essa pirita. Obviamente tem oxigênio, né? Porque a pirita está ali no ambiente aberto. E eu vou ter umidade. Então ele vai pegar essa umidade mesmo do local. Pode ser da água, do solo, pode ser de uma chuva, pode ser do vapor da água que tem no ar mesmo. Tanto faz. Mas não é como se estivesse colocando água ali. É água que aparece na umidade mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido melhor essa questão. E na aula de hoje eu espero que quem não tenha feito a lista faça, deixa se consegue fazer de novo, tenha mais dúvidas. E, e dê uma exercitadazinha nessa questão das reações inorgânicas. Mas a aula de hoje foi isso. Nossa, eu demorei muito mesmo na aula de hoje. Demorei bastante, mas é porque eu estava querendo ter esse maior contato com vocês. Eu vou de novo editar para fazer a maior parte dos cortes que eu conseguir no vídeo. Mas eu vou postar como estou fazendo nos últimos dias, que é postar no YouTube, porque o Drive estava muito cheio de memória, então eu tive que apagar todos os vídeos que estavam no Drive. Fiz o upload de tudo no YouTube, estou colocando só o linkzinho do YouTube depois. Mas é isso. A aula de hoje é isso. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, mesmo ter sido longa e cansativa. Mas uma hora de aula não é tanta coisa assim, né, pessoal? Tipo, na verdade foram 1h20, mas finge que foi só uma hora. Uma hora de aula é aí o normal.